Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Essa igreja ela é uma igreja muito especial. Eu amo esse ministério, de todas as características que a gente acaba desenvolvendo aqui e vivendo aqui, né? Tem coisas que só acontecem aqui mesmo. Feche um pouco seus olhos, curva sua cabeça. Pai, fala conosco nessa noite. Muito obrigado, Pai, pela liberdade do Senhor aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque é bom, é agradável. Eu poderia dizer que é perfeito estar aqui nessa noite. E o que eu peço e oro ao Senhor nessa hora é que o Espírito que consola, que convence, o Espírito que fala, ele possa estar agora usando palavras naturais para revelar verdades sobrenaturais e para gerar, ó Deus, não através de um argumento humano, mas através de uma convicção espiritual, um convencimento daquilo que o Senhor tem para entregar à vida de cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, mas antes eu queria ler contigo essa frase, que eu poderia dizer que é o título da mensagem dessa noite. A mensagem é, vamos juntos, o título? Viva debaixo da graça de Deus, que lhe dá autoridade para errar e recomeçar. Ok? Essa palavra, ela surge a partir de uma conversa que eu tive hoje, no almoço, lá em casa, onde a frase que nós ouvimos foi: eu não gosto de errar. Quem é que gosta de errar? Quem é que gosta de errar, né? E vendo um anúncio na televisão de um programa que está passando aí, um programa desses na televisão, o camarada no Reclame, já que o Lúcio chamou aquilo de cartaz, eu vou falar Reclame então. No Reclame, né, ele dizia, R menos, R mais rápido e R mais barato, que é uma lei do empreendedorismo. Está usando aí para um programa chamado Makers, que é uma história de gente que projeta e faz coisas. E eu gostei disso, porque quando ele fala R menos, não é para não errar, é para errar menos. Quando ele fala R mais barato, não é para não errar, mas é para errar com maior preocupação de não errar, com maior critério. E quando ele fala R mais rápido, significa também dizer para você errar. Não evitar o erro, mas errar de uma maneira mais rápida que você daqui a pouco acelere o processo do erro até que o acerto chegue. E daí, a partir dessa conversa, a partir da conversa do almoço, né? Pai, eu não gosto de errar. A partir desse anúncio, e também a partir do que eu ouvi ontem aqui, no grupo de casais, né, que existem exemplos que fazem parte da nossa vida, para que a gente possa aprender a como não replicá-los ou reproduzi-los, e assim a gente aprende com o erro para não errar de novo e fazer melhor. Eu queria falar com você sobre essa afirmativa: viva debaixo da graça de Deus, que lhe dá autoridade para errar e recomeçar. Livro de Jeremias, no capítulo 18, verso de 1 a 4, eu quero pegar a perspectiva do artífice que estava trabalhando em algo e errou. E o texto diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então Jeremias desceu, fui à casa do oleiro, disse ele, e o vi trabalhando lá com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse texto depois, Deus usa este exemplo, essa imagem, esse evento, para falar ao coração de Jeremias sobre a possibilidade de Deus refazer e de Deus reestruturar algo que saiu errado. Porque é do caráter de Deus o recomeço, é do caráter de Deus a reconstrução, é do caráter de Deus fazer de novo até funcionar. Então esse artífice, ele estava trabalhando, algo saiu errado, algo ficou diferente do que ele esperava, algo estragou. O texto fala que estragou-se em suas mãos, mas ele não ficou dizendo, é culpa do barro.
O barro é de má qualidade, é culpa da máquina, da roda, que eu estou aqui, ela está funcionando numa velocidade errada, né? É culpa da água, da quantidade de água, ou do pH da água que misturou com barro. Ele não culpou nada. Deu errado, aquele artífice pegou, assumiu o erro e começou a fazer de novo. Então eu vejo no caráter desse artífice uma referência ao caráter de Deus, porque ele poderia ter desistido de fazer, ele poderia ter desistido de colocar em execução aquilo que ele planejou, porque deu errado. Ele poderia ter culpado uma série de coisas porque deu errado, mas aquele artífice, ele não desistiu, ele não abriu mão, ele insistiu, ele continuou. E aí então a gente vê que Deus é um Deus que insiste em nos amar, insiste em nos dar oportunidade para recomeços. Deus é um Deus que insiste em trabalhar nas nossas vidas. E quando a gente ouve a expressão bíblica que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, a culpa ou o resultado do erro que destrói a vida do homem, ela não foi gerada por Deus, ela foi gerada pelo homem, mas Deus assumiu o erro, e o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, nasceu, viveu, morreu, foi até o inferno, tomou das mãos da chave do inimigo a vida, o livro da vida, ressuscitou, subiu aos céus e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! O caráter de Deus é o caráter do recomeço. E nós, parece que queremos desistir tão logo as coisas dão errado. A nossa natureza pecaminosa, a natureza caída, é uma natureza que tende a desistir. Por quê? Porque eu não gosto de errar. E quem é que gosta de errar? Quem é que gosta de fazer errado? Quem é que gosta quando as coisas saem errado? Eu me lembro que um dos maiores traumas da Drica era que ela queria fazer o bolo lá na Guapeni, mas o bolo saía errado. E foi todo tipo de farinha, todo tipo de temperatura, todo tipo de forma, todo tipo de massa pronta, e o bolo saía errado. Detestamos errar. Detestamos quando aquilo que a gente faz dá errado. E a natureza de cada um de nós é abandonar, é desistir quando algo dá errado. Alguém já começou aqui um regime para emagrecer e desistiu do regime porque deu errado? Alguém aqui já começou a estudar e desistiu de estudar porque não passou na prova? Alguém aqui já começou um projeto ou execução de um sonho, mas parou no meio do caminho porque viu que a coisa não estava andando como imaginou e parou no meio do caminho? Pois bem, Deus revela um segredo para o seu povo, para cada um de nós nessa noite. O verdadeiro erro não é errar. O verdadeiro erro é ser incapaz de corrigir. Porque Deus nos chamou para corrigir, para ajustar, para remendar, para, de alguma maneira, reconstruir o que foi destruído, para, de alguma maneira, continuar a fazer aquilo que está em nossos corações, ou permitir que Deus faça aquilo que está no coração dele para nós. Então, errar e não desanimar faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Errar e não desanimar de fazer o que você planejou, não abandonar os seus planos, não abandonar os seus sonhos, não abandonar os seus projetos. 2, errar, e se errar, tenta de novo. Tenta de novo, buscando acertar e não se abalando com os erros. A partir da perspectiva do artífice, do olheiro, que ele fez um barro, estragou, não achou culpados, eliminou a culpa, trouxe para si o erro e começou a fazer de novo. E a terceira característica de errar, não desanimar, errar e tentar de novo, e é errar e aprender com os erros de como não fazer, para fazer diferente e fazer melhor. O caráter de Deus nos dá uma autoridade para viver debaixo da graça que Ele nos dá, para quando errarmos, termos a autoridade
para recomeçar. Porque sem a autoridade para recomeçar, quando algo dá errado, a gente desiste. Eu queria morar lá, deu errado. A autoridade de Deus vem pela graça que te renova o propósito dos sonhos, dos objetivos, para que você possa florescer naquilo que o Senhor colocou no seu coração, ou naquilo que é o seu sonho, naquilo que é o seu projeto. Então o oleiro teve a revelação do que fazer. Um vaso. Teve a sabedoria para iniciar, juntou lá o barro, botou na roda, e teve o seu trabalho iniciado, mas teve a humildade para reconhecer o erro. Deu errado, se estragou. E agora ele teve a autoridade para recomeçar, porque ele sabia o que queria. Ele tinha a revelação, mas ele também tinha caráter. Não adianta fazer o que eu estou fazendo, se não está saindo do jeito que tem que sair. Não adianta eu saber o que eu quero e continuar fazendo alguma coisa se aquilo que eu estou fazendo deu errado. Eu tenho que parar, recomeçar. Eu tenho que parar, voltar atrás e começar a fazer de novo, mas agora do jeito certo, correto. Eu não sei qual é o vaso que está nas suas mãos, eu não sei qual é o sonho que está no seu coração, eu não sei qual é o planejamento que Deus colocou na sua vida, mas se está dando errado, não insista. Se você teve a capacidade de ter um sonho, a habilidade de ter um sonho, a perspectiva de ter um planejamento, mas está vendo que não está funcionando, volta atrás, começa de novo. Seja o seu casamento, está dando errado, volta atrás. Mas eu tenho 40 anos de casado, e daí? Recomeça, volta ao princípio de tudo. Lembra-te de onde caíste e volta e recomeça. Mas eu tenho 150 anos de igreja e a minha vida ministerial está errada. Volta, recomeça. Então, se você não manda flores para sua mulher há muito tempo, corrija. Volte a mandar flores. Volte a ser romântico. E se você tentou fazer bolo e o bolo não deu certo, corrija e volte a fazer bolos. E se você tentou passar na prova, seja lá qual foi, de qualquer matéria, volte e estuda mais. O que é importante é você entender que o erro na característica do caráter de Deus é a incapacidade de corrigir, e não de fato de você errar. Errou na vida, errou no seu relacionamento, errou na escolha da sua profissão, errou na escolha do seu trabalho, e errou na cor do seu cabelo, errou, seja lá qual for o erro, volte atrás, recomece, faça de novo, faça melhor, erre menos, erre mais rápido, erre mais barato, mas não se prive de errar, porque assim como o olheiro fez aquilo que ele queria fazer, viu que não estava saindo igual o projeto que ele imaginou, e ele vai dar marcha ré. Ele vai e retrocede e recomeça. Querido, em nome de Jesus, retroceder não é vergonha. Porque para uma flecha ir mais longe, ela precisa ser puxada cada vez mais forte para trás. Às vezes, recuar te levará mais longe do que aquilo que você vai continuando, fazendo do mesmo jeito, sabendo que está errado. É tempo de parar, reconstruir da maneira apropriada. Que doideira, que loucura! Se eu construo a base de um prédio e eu tenho que colocar 4 fundamentos e eu coloco o primeiro, ele afunda. É muita falta de perspicácia eu fazer a mesma coisa no segundo fundamento. Eu mudo, eu altero, eu faço diferente, eu faço melhor para não errar. E se der errado de novo, eu mudo. Agora, eu não vou desistir de fazer o prédio, eu não vou desistir de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no caráter de Deus, errar faz parte dos processos da nossa vida. Posso ouvir um amém, queridos? Uma das coisas que eu aprendi no ministério profético é que o profeta erra. E eu te digo que o profeta erra é para ser envergonhado. Então o profeta vai falar coisas erradas para ele ser envergonhado. Porque Deus está testando o coração dele para saber se o que ele quer é aparecer e ter orgulho de que falou que ia acontecer, ser boca de Deus, ou se Deus apenas vê nele alguém que se entende como alguém que tanto faz, foi Deus quem falou e eu passo. E que Deus possa honrar a sua palavra. Porque a minha honra não está em questão, o que está em questão é a honra de Deus. E às vezes a gente fica com medo de errar, e com o medo de errar, ele paralisa, né?
a gente começa a pensar, como é que eu posso parar de errar? Como é que eu posso parar de errar? Como é que eu posso acertar mais? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso errar menos? De que maneira? E aí começa uma busca pelo poder. Eu fiquei impressionado hoje com a abertura do culto, impressionado hoje com as músicas que foram cantadas, porque parece que nós combinamos aquilo que seria pregado, sentamos, fizemos uma reunião com um objetivo para que houvesse uma sinergia, tanto na introdução, quanto no louvor, quanto na palavra, mas nada disso foi combinado, e eu estava sentado ali rindo e falando, meu Deus, o Senhor está nesse lugar, aqui nessa noite, meu Deus, o Senhor está aqui, eu estou vendo isso. Por quê? Porque o que Deus quer falar com você é que você não precisa ter poder para não errar. E alguns ficam dizendo, eu quero poder para não errar, eu quero poder para acertar. E aí você confunde a autoridade com a busca de poder. Então existe um grupo de gente que é servo de Deus e busca poder, 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 poder. Para que eu quero buscar aquilo que não é meu, aquilo que é de Deus? Então veja, o poder é de Deus, e Ele autoriza, ou Ele dá autoridade ao exercício do poder, não a quem busca poder, porque Ele já tem o poder. Ele autoriza e dá o direito de uso da autoridade dEle a quem o busca. Salmo, capítulo 62, verso 11, o que diz a palavra do Senhor? Diz assim, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, o que Deus fala fica repetindo, né? O que Deus fala não sai da nossa mente. Que o poder pertence a quem? Pertence a quem? Pertence a quem? Então eu não preciso do poder, o poder pertence a Deus. O que eu preciso é depender de Deus. O que eu preciso é buscar a Deus. O que eu preciso é conhecer a Deus. O que eu preciso é entender que o meu Deus é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. E fica muita gente procurando o poder. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim, olha, se alguém vai falar, faça-o como quem transmite a palavra, não própria, porque o poder não é meu, o poder é de Deus. A palavra de Deus, foi o que foi lido aqui na abertura do culto. E se alguém serve com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas seja glorificado, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para sempre. Amém, queridos? O poder é do Senhor. Eu não preciso ter poder. Não é o poder que vai me tirar do fracasso, do erro. Não é o poder, mas é a capacidade de conhecer aquele que tem todo o poder e de depender do Senhor e de me submeter em dependência àquele que tem todo o poder. O problema de Adão e de Eva foi que eles queriam ser tão poderosos, ter o mesmo poder que Deus tinha. O problema de cada um de nós é que, em vez de depender do poder de Deus e o tempo todo ficar na dependência de Deus, queremos nós ser poderosos. Eu não sei você, mas eu já orei. Senhor, eu quero orar, mexer a mão, e quero que aquela pessoa seja curada na hora. Ah, Deus, me dá essa graça, esse dom, esse poder. Eu quero. Até que eu me vi querendo o poder de Deus, e sutilmente o que eu queria era o poder para poder ter o controle, para não errar, com vergonha. De quando orar, a pessoa não ser curada e eu ficar com aquela cara de taquara rachada. Pô, o pastor orou? Ou como disse uma pessoa que estudou aqui no curso de teologia há 4 anos atrás, fraquinho, né? Texto fraquinho esse aí. Eu falei, como assim, irmã? Porque a gente não quer parecer fraco, a gente não quer parecer alguém que erra, a gente quer orar e quer que as pessoas vejam o poder de Deus. Ou o poder da minha oração, ou o poder da minha capacidade de cantar e de tocar sem errar. Olha, eu vou dizer para vocês do louvor, a música que eu mais gostei no dia de hoje foi a que vocês erraram. Que começou num tom e a Evelyn cantou no outro tom. A Evelyn não errou o tom, só não estava batendo com o tom que estava tocando. E eu falei o seguinte, é impressionante que até nos detalhes, Deus prega por mim.
Porque a mensagem de hoje é essa, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o maior louvor não é o mais bonito, o mais bem tocado, aquele que está mais no tom, aquele que está no... Não é. É aquele que é feito de coração, como foi falado aqui na hora do dízimo e da oferta. Aquele que é feito de todo o coração. Você pode cantar errado, você pode sair do tom, você pode tocar errado, você pode fazer fora da hora, pode entrar antes, pode entrar depois, pode ficar um furdúncio vocal e uma coisa louca aqui no instrumental, mas se você faz de todo o coração, o Senhor aceita o seu louvor. Vai ter gente da igreja que não vai aceitar. Então, por misericórdia, a gente vai tentando aperfeiçoar, mas não buscando aquele poder que me impede de desenvolver um talento. Que bom que a gente deixou o Gabriel errar. E olha, meus amados, como você dizimou, porque só para sustentar a quantidade de cordas que o Gabriel arrebentou, preciso muito dízimo e muita oferta, porque é algo assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em igreja nenhuma. E agora ele fez a sua substituta da mesma linhagem, né, a Sofia. No retiro foram 4 músicas, 4 louvores, 4 cordas. Um recorde. Mas nós damos oportunidade para as pessoas errarem. E a cada dia eu vejo o crescimento da Sofia, a cada dia eu vejo a Sofia cada vez melhor, a cada dia eu vejo o Gabriel destruindo no bom sentido, e eu fico feliz, porque se nós não estivermos em capacidade de ser misericordiosos com os que erram, nunca vai chegar o dia dos acertos. Então, em nome de Jesus, meu amado, Deus te permite errar, Ele te dá graça para que você erre, e ainda assim tenha autoridade para recomeçar na sua vida, amém? Esse é o caráter de Deus. O caráter dos homens nem é o caráter de Deus. E tem muito crente que quer ser o perfeitinho, porque fica mais preocupado em atender ao caráter dos homens do que o caráter de Deus. Aí tu chega aqui nessa igreja, encontra gente louca, completamente louca. Hoje pela manhã, um membro louco virou para mim e falou, pois é, ouvi dizer que o teu atestado de sanidade mental venceu, pastor, e agora eu estou sabendo que você está despinado, então a coisa está feia para o teu lado. Isso é uma igreja normal, meus amados? Tratar o pastor desse jeito? Porque eu sou mais um, eu sou qualquer um, eu sou um de vocês. Então você começa a entender que o segredo não é não errar, o segredo não é parecer. Se tem uma das coisas que Paulo mais recomendou com relação a Timóteo, era que ele tinha uma fé autêntica, verdadeira, real, e não uma fé fingida, fake. Tem fake news, mas tem fake fé também. Então veja, se eu me sinto aborrecido, chateado, triste, irritado quando eu erro, e eu busco poder, um poder de Deus para me fazer errar menos, eu quero poder para pregar melhor, eu quero poder para orar melhor, eu quero poder para jejuar melhor, como fariseu, eu jejuo, eu dou até o dízimo, eu tenho poder. Deus não se agrada disso. Por quê? A revelação não tem valor algum sem a sabedoria e o caráter para vivê-la. A revelação, o sonho, o plano, o projeto, o planejamento, a revelação de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, o entendimento da palavra, a revelação, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom que do Espírito foi liberado, não tem vantagem alguma, não tem absolutamente valor algum, sem a sabedoria e o caráter para viver. Eliseu, ele sofreu uma grande tragédia na vida dele, porque ele não entendia que a sua palavra tinha poder. E algumas crianças ficaram caçoando ele, dizendo, tu é careca, tu é calvo, tu é careca, tu é calvo. E ele se irritou e falou, para de encher a paciência, crianças. E aí veio uma ursa e matou 40. O trauma, a tristeza, o aborrecimento, o fracasso de alguém que tinha o poder, mas não tinha o caráter. Até que Deus lhe deu o caráter. Davi, um rei, tinha o poder, mas em vez de ir para a guerra, ficou lá no palácio olhando as menininhas nuas tomando banho.
tinha o poder, mas não tinha o caráter, fracassou na vida dele. E tem muitos que ficam buscando o poder em vez de buscar caráter. Na qualidade de cristãos, o caráter deve ser a nossa prioridade máxima e a nossa maior busca. Até porque o pai não procura filhos que tenham poder, mas o pai procura filhos que tenham caráter. João 4:23. Porque chegou a hora, de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não cheios de poder, não cheios de dons, não cheios de manifestações, mas em espírito e em verdade. Você está no ministério Palavra da Verdade. O nosso desafio é viver a verdade, para que a conta feche. Falar o que eu vivo, crer o que eu vivo, aprender e colocar em prática. De alguma maneira, trazer a revelação de Deus para o dia a dia e viver aquilo que Deus colocou na minha vida. O meu alvo não é ser cheio do poder, o meu alvo é conhecer Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 10 fala: eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, verso 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Caráter é o que está em jogo e não poder. E muitos de nós ficamos buscando poder para acertar na vida, para poder realizar os projetos, para de alguma forma vencer na vida, vencer na área profissional, vencer na área sentimental, vencer na área dos negócios, vencer na área até mesmo ministerial. Mas tudo o que nós precisamos é de caráter. O maior poder que pode existir é conhecer a Deus. Jeremias, capítulo 24, versículo 7, diz assim: e eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e saber que eu sou o Senhor. Um coração capaz de conhecer ao Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O que Deus está interessado não é em pessoas bem-sucedidas e poderosas para resolverem tudo o tempo todo. O que Deus está interessado é em gente que tem o coração capaz de conhecê-lo e saber que o Senhor falou. E 2 vezes você ouviu: o poder pertence ao Senhor, eu dependo de Deus. E se tiver que errar, eu errarei. E se tiver que fazer de novo, eu recomeçarei. Porque eu recebi a graça que vem de Deus, que me dá autoridade para errar e para recomeçar. Entenda, meu amado? Essa é uma palavra de ânimo, é uma palavra de vida, é uma palavra desafiadora, é uma palavra que diz para você não parar, porque errou. Porque todos nós vamos errar, todos nós vamos fracassar, todos nós vamos nos equivocar, todos nós vamos, de alguma forma, experimentar fracasso e derrota e aflições e aborrecimentos vamos ter no mundo, teremos aflições. Mas devemos ter um bom ânimo, devemos ter esperança, devemos ter a alegria e saber que o que Deus espera de nós é que nós possamos conhecê-lo e deixar Ele ir à frente, e deixar Ele lutar as nossas batalhas, e deixar Ele tomar conta da nossa vida, e deixar Ele vencer por nós. Porque não há maior tragédia, não há maior desgraça, e a palavra certa é essa mesmo, desgraça, ou seja, sem graça, quando você consegue vencer, mas a vitória não tem sentido algum para você. Não tem nada mais trágico quando você é vitorioso. Casei, e agora o casamento é uma tragédia. Passei, mas agora eu estou trabalhando num lugar que eu não quero mais trabalhar. Semana passada eu fui procurado por uma pessoa que disse que está em crise, porque o marido está em depressão. Por quê? Porque passou num concurso público, ganha muito bem, está trabalhando lá há mais de 10 anos, entrou em crise que fala: eu não quero fazer aquilo, eu não nasci para aquilo, eu odeio o meu trabalho, eu me sinto uma pessoa me prostituindo, fazendo o que eu não quero só por causa de dinheiro, e quer demissão. E aí, como não consegue recomeçar, reconstruir, está queimando aí os neurônios.
Então veja, a pior tragédia é quando você acerta tudo, mas o benefício dos seus acertos não lhes dão o benefício que você tanto esperava. Nada é mais trágico quando o louvor fica espetacularmente perfeito, mas não há o fluir de Deus. É melhor, 20 vezes melhor, que cordas sejam arrebentadas, tons sejam errados, mas a glória de Deus esteja aqui nesse lugar, porque tem gente que faz de todo o coração, e não buscando um poder de não errar, Isso é loucura? É. Mas esse é o caráter de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu conheço que o poder é conhecer ao Senhor, eu posso então ler 1 João capítulo 4, versículo 15, entender então que o meu papel é confessar a Jesus, é confessar que eu sou filho de Deus, é confessar que eu estou em Deus para todo mundo o tempo todo. Sem medo de errar, sem medo de ser alvo de chacota, sem medo de ser rejeitado por uma pessoa ou pela outra, sem medo de ser oprimido, sem medo de ser mal compreendido. Eu vou confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, então Deus permanece nele. E outra coisa, ele também permanece em Deus. Presta atenção, querido. Cada vez que você renuncia publicamente, por medo, por vergonha, por não querer errar, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele é o teu Senhor, e que Ele é o teu líder, e que você segue a verdade e o caminho que estão na palavra por causa dEle, cada vez que você retrocede e não confessa publicamente, você não está em Deus, e a sua vida vai perdendo o poder. E você vai se sentindo cada vez menos forte, cada vez mais fraco e com menos autoridade. Por quê? Porque você sai da graça. Por isso que o tema desse ano é autoridade e graça. Porque a graça é que nos dá a autoridade para errar e recomeçar. Caminhando para o final, eu quero ler para você, eu quero falar sobre 3 pontos. Primeiro, se você quer autoridade para permanecer em Cristo, você vai errar menos. E se você errar menos, você vai entender que os erros fazem parte da vida. E aí você vai conseguir errar menos. Errar com menos, mais barato, né? Errar com menos abrangência. E errar mais rápido. Porque você vai corrigir o erro quando ele estiver no meio do caminho. Esteja em Cristo. A solução é estar em Cristo. A solução é confessar a Jesus Cristo. A solução é viver para Cristo. A solução é uma autoridade para permanecer em Cristo. E aí o erro vai mudar totalmente o sentido para você. Como que eu tenho autoridade para permanecer em Cristo? Existe um livro da Bíblia chamado Judas. Ele só tem um capítulo. Então eu quero ler contigo o versículo 3. Autoridade para permanecer em Cristo, batalhando pela sua fé. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos, porque a gente acha que a fé é tudo automatizado, é tudo instantâneo. Eu creio, pronto, estou numa boa, eu creio vai dar certo, eu creio que eu vou passar na prova. Não estuda não, querido. Eu creio que eu vou conseguir, não faça a tua força, teu esforço não, querido. Então entenda que a própria Bíblia orienta a batalhar pela fé. Então é batalhar por aquilo que você crê, porque a fé é um fundamento que eu não vejo, mas creio. E se eu vou batalhar pelo fundamento que eu não vejo, mas creio, eu vou lutar pela minha fé. Às vezes a pessoa entende esse versículo como se eu tivesse que lutar para proteger a fé, como se a fé fosse alguma coisa estática e eu tenho que guardar ela numa redoma. Não, a fé é quando eu vou batalhar para que aquilo que eu creio aconteça. Eu vou lutar para que aquilo que eu creio se desenvolva e nesse processo de erro e acerto. Uma das estratégias para paralisar a realização ou para paralisar a resposta de oração de Deus na sua vida é quando você desiste de batalhar pela sua fé. Então, está aqui o texto bíblico, amados. Eu quero falar sobre salvação, essa coisa boa que a gente tem, né? Mas eu senti outra necessidade, ao invés de falar que todo mundo está salvo vai para o céu. Eu senti a necessidade para insistir com vocês que batalhem pela sua fé.
Batalhe pela sua fé. Lute por aquilo que você crê. Lute por aquilo que você crê. E Mateus capítulo 11, versículo 12, ratifica isso, é algo que eu repito aqui muitas vezes. É necessário compreender que o reino dos céus é ganho por esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. É esforço, e os que usam de força se apoderam do reino. O reino é um lugar de paz, o reino é um lugar de alegria. Romanos fala isso, o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo, mas o reino não vem automaticamente só porque eu creio, eu tenho que lutar pela fé, batalhar pela minha fé, lutar para eu continuar no propósito, e se eu errar? Se eu errar, Deus me dá graça para que eu tenha autoridade para corrigir o que eu já errei e continuar batalhando pela minha fé, aleluia! Então veja, batalhe pela sua fé, o reino dos céus é ganho por esforço. Em 1 João 2,24, lute para permanecer debaixo da graça de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 24, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram já há muito tempo, lá no princípio, permaneça em vocês. Cuidem, toma cuidado. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então tem gente que está descuidando. Tem gente que não está lutando, tem gente que está perdendo a palavra que recebeu, abrindo mão do caráter de Deus, porque alguma coisa deu errado ao longo da vida, abrindo mão de sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu até posso não concordar com os seus sonhos, mas são seus. Eu até posso querer que você não faça a realização desse sonho, mas são seus. E se são seus, nada pode impedir, nada pode desistir, porque maior é Deus na sua vida, e o poder pertence a Deus. O poder não está num homem que vai te dar a condição de você realizar o seu sonho. O poder está em Deus, que faz todas as coisas para aquele que neles creem. Uma vez o Senhor disse, duas vezes eu ouvi, o poder não pertence a nenhum homem, não pertence ao chefe, não pertence ao pai, à mãe, não pertence ao tio, à tia, o poder pertence a Deus. E é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha a porta. Eu dependo de Deus, não dependo de ser humano nenhum. Não, eu dependo de Deus. Então lute para permanecer debaixo da graça, porque parece que o tempo todo a gente é tentado, ou nos é impregnado para a gente confiar no sistema, confiar no governo, confiar na política, confiar no Estado, confiar na família, confiar, no sentido de que vai resolver a minha vida. Vão fazer por mim o que eu não consigo fazer. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que quem é responsável pela sua vida é você. A sua vida é sua. Um dom que Deus lhe deu, e deu a todos nós quando nascemos, todo mundo aqui nasceu igual, nuzinho, sem nada, sem roupa nenhuma, todo manchadinho. Quem trabalha em neonatal sabe disso. As duas meninas enfermeiras da neonatal, nasce todo mundo roxinho, manchadinho, com uma gosminha, com uma carinha feia, às vezes com uma cabeça toda tortinha, porque tirou do parto normal, vem todo mochibado. Todo mundo aqui nasceu igual. A Bíblia fala que o céu, que o sol, que a chuva está para todos e veio sobre todos. Então elimine os culpados. Elimine os culpados. O olheiro, ele viu que o vaso deu errado, ele não jogou a culpa no fabricante do barro. Ele não jogou a culpa da loja que ele comprou. Ele não jogou a culpa na água, ele não jogou a culpa na terra. Estragou. O plano dele parou no meio do caminho. O que ele fez? Ele assumiu o erro. Começou a fazer de novo. Ele teve caráter para não fingir que estava errado. Porque uma pessoa que qualquer coisa serve, é uma pessoa que não se agrada de nada nunca. Uma boca que beija qualquer outra boca, é sinal de que nunca quis uma boca na sua vida. Um corpo que aceita qualquer corpo, é sinal de que não valoriza corpo nenhum. Nós fomos criados para sermos valiosos. Deus nos fez, diz a palavra do Senhor, obra-prima da criação. O mundo quer fazer você desistir, parar de lutar, parar de permanecer na graça de Deus. Lute para permanecer na graça de Deus.
sabendo que você depende é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele fez, ele abre, ele fecha, ele dá, ele tira. Eu vou batalhar pela minha fé. Eu vou lutar pelo que eu quero, eu creio, eu vou lutar. E se no meio do caminho tiver algo errado, eu vou ser capaz de ver o meu Deus, o meu Criador, me amassando. E eu vou me permitir ser feito de novo outra vez. Ser refeito pelas mãos do Pai. Depois, além de batalhar pela fé, fortifique-se na graça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça. Porque eu posso enfraquecer na graça. E eu posso achar que eu que tenho que ter a solução. Eu posso achar que eu que tenho que ter a resposta. Eu posso achar que eu que tenho que ter o poder. Eu posso achar que eu que não posso errar. Então eu tenho que entender que eu preciso me fortificar na graça. Porque eu não dependo de mim mesmo. Eu dependo é de Deus. Eu dependo da graça de Deus. Eu dependo do que Deus faz por mim. Eu não ajo por mim mesmo. Há alguém que age por mim. Há alguém que é mais poderoso do que eu, disse João Batista. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Ele vai fazer alguma coisa por vocês que eu não posso fazer, porque o poder que ele tem, eu não tenho. Fortifique-se na graça. De que maneira que eu me fortifico na graça? 2 Timóteo 1,5. Através de uma fé não fingida. Fé não fingida. Que raça é essa? Raça tal de crente, né? Que tem um jeito de falar que mente, dizendo que está tudo bem. A paz do Senhor, irmão. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a casa do Senhor. Fé não fingida. Fé não fingida. Não há nada mais terrível quando você alcança uma maturidade maligna, onde você se torna pós-graduado em hipocrisia, em fingimento. Não apenas durante uma peça de teatro, quando você assume um personagem, mas por toda a sua vida, que você finge o tempo todo. Finge que é feliz no casamento, finge que é feliz no trabalho, finge que é feliz na igreja, finge que está bem espiritualmente, finge que. A palavra dessa noite é para você parar de fingir, confrontar o que está errado e recomeçar daquele lugar que você deveria ter começado há muito tempo atrás. Mas agora não fingindo mais. Fortifique-se na graça, através de uma fé não fingida, verso 6. Uma fé não fingida, verso 6. Através daquilo que foi liberado sobre a sua vida. Paulo fala, eu impus as mãos, você recebeu, foi transferido sobre a sua vida. Então fortifique-se na graça, através do entendimento de que Deus te deu graça. Dom, esse favor imerecido, essa coisa que vem dos céus, não é habilidade, não é competência, não é talento, é graça, é dom, vem de Deus. Você ganhou, você não fez nada para ter, simplesmente você recebeu. É disso que nós estamos falando. Fortifique-se na graça, sabendo que Deus te deu, e se Deus te deu, é seu. Fortifique-se na graça, verso 1,14, 2 Timóteo 1,14, retendo o que lhe foi confiado por meio do Espírito Santo que habita dentro de você. Guarde, 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 guarde. Guarde o que Deus está te dando nessa noite. Guarde o que Deus te deu no culto de hoje de manhã. Guarde aquilo que Deus te deu durante esse ano de 2019. Guarde. E por fim, além de batalhar pela sua fé como um caminho para permanecer em autoridade diante de Cristo, fortifique-se na graça. O terceiro e último ponto é prossiga para o alvo. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 15, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso. Pastor, o senhor está falando, mas errar ainda me irrita. Eu não gosto de errar. Não, pastor, eu sei que eu não devo confiar nos homens, mas ainda eu saio da graça e quero confiar em pessoas ou em mim mesmo. Então não que eu já tenha obtido tudo isso,
ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, eu, Ângelo, assim como Paulo, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Não mesmo. Mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que ficaram para trás, os tantos erros que eu cometi. Essa semana eu conversei com a Drica. Drica, hoje eu sou um marido melhor? Aí ela falou, você é. Uhul. Mas se eu não sou um marido melhor hoje, eu tenho que saber parar e recomeçar o meu relacionamento com a minha mulher. Se eu não sou o melhor pastor hoje, eu tenho que parar e saber recomeçar o meu ministério pastoral. Se eu não sou o melhor amigo hoje, eu tenho que saber parar e recomeçar a minha amizade. Seja lá o que me fez errar no passado, eu esqueço e prossigo, avançando para as coisas que estão adiante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo. Ah, mas eu posso errar no meio do caminho? Sim, mas eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E eu encerro com o verso 15, que diz: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Eu vou errar, mas eu não vou desistir, porque eu confio no meu Deus. E se em algum aspecto, vocês pensam diferente, o Espírito Santo, que traz a revelação de Deus, também te esclarecerá nessa noite que você tem o poder e a graça para errar. Pode botar de novo ela. Você recebeu de Deus. Repita assim comigo. Viva debaixo da graça. Da graça de Deus que lhe dá autoridade para errar e recomeçar.